Fala, minha gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma conversa no Italks Podcast. Obrigado aí você que está nos acompanhando. Não deixe de se inscrever aí no canal, não deixe de ativar o sininho de notificações e também de curtir o vídeo, dar um like ou o seu dislike se você não gostar das nossas conversas aqui, né? E o Júnior vai falar para nós com quem que é o nosso convidado de hoje. Fala aí, Júnior. Hoje nós estamos convidados de peso. Não literalmente, mas de peso. Vamos lá, ele é maranhense, casado, pai de 3 filhos, pastor, escritor com mais de 107 livros escritos e mais de 80 publicados. Especialista na área do discipulado, coautor da Bíblia do Estudo do Discipulado, juntamente com o pastor David Cornfield, diretor executivo da Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores. Ele é biblicista e fundador do Instituto Josadac Lima. E é ele mesmo que está aqui com a gente, pastor Josadac Lima. Muito obrigado, pastor. Seja bem-vindo ao podcast. Além de tudo isso aí, ainda tem pastoreio de pastores na Europa, que eu estou falando para você. Ele é professor universitário, assessor ministerial de gente que você nem sabe que existe. Josa, obrigado, Josa, você está aí. É uma benção estar com o senhor aí hoje. E... Quando eu falei com o Joso para ele estar aqui, eu falei que ele falou que aceita, eu falei, vamos marcar de uma vez, senão ele escorrega pelo vão dos dedos aí. Verdade. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui, é sempre uma bênção, né? A gente está podendo conversar sobre assuntos variados, que é o que vai surgir aqui. E quando vocês tocaram aí no número de obras, né? Eu pelo menos tenho tanto livros escritos que de vez em quando eu leio meus próprios livros. Já me peguei lendo livros meus que eu achei incrível. Que bom, né? Ô, José, qual que foi o primeiro? O primeiro foi um livrinho sem vergonha de mais ou menos 24 páginas. Era um roteiro de leitura chamado Domando a Língua. Ah, sim. Eu lancei faz uns 29 anos pela editora Cepal, e a editor do livro foi a Judite Ramos, que é a esposa do Ariovaldo Ramos. Nossa! Eu tive o privilégio de ser amiga dela e do Ariovaldo também. Então, foi um parto sair aquele livro, muito simples. É um livro que eu hoje vou no banheiro e escrevo ele, não aceitava. tão rápido, e é possível. Mas para mim foi o primeiro. E quando ele saiu, e saiu minha foto atrás. A única coisa boa do livro era a foto. Bem produzida a foto. Bem produzida. Mas, Josa, vende até hoje? Esse livro não, que a editora Cepal ela parou, né? Já faz algum tempo, e eu peguei aquele livro e transformei num livro mais denso, que talvez seja o meu livro mais vendido. Está com 7 edições. Nossa. Então, aquele não existe mais, aquele já era, porque eu refiz ele todo. Aliás, essa é uma norma para mim. Normalmente eu reviso os meus livros de tempo em tempo. Agora mesmo, esse ano de 2021, eu estou revisando uma série que uma editora chamada Aleluia pediu, uma série mais ou menos naquela linha. Aí eu fui atrás de uma série antiga e revisei toda ela e encaminhei para a editora, e eles estão lançando. Já lançaram o primeiro, o segundo vai sair esse mês. E até julho saem os outros 2. Mas eu tenho muito essa prática de revisar o que eu escrevo. Eu sempre acho que está muito ruim o meu trabalho. Então, cada vez que eu reviso, eu dou uma melhorada. Dá uma melhoradinha. E desses livros escritos por você, tem algum que é o seu querido, seu preferido? Você fala, poxa, esse aqui... Realmente, eu não vou dar para ninguém. Com carinho esse aqui. É o seu preferido? Poxa, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que eu vivi fases. Teve uma fase que eu tinha um livro baseado no primeiro capítulo do livro de Tiago, que chama Equilíbrio. E eu gostava muito desse livro. Mas depois veio um outro livro chamado Excelência Vocacional que Inspira, que, aliás, eu revisei ele há uns 4 anos atrás e reeditei. E ele se tornou o livro assim, da minha paixão.
Mas, no geral mesmo, eu acho que o livro mais assim, que eu celebrei muito ele, que para mim é um livro significativo, é o Domando a Língua. Talvez porque foi mais... Foi o primeiro, né? Ou, mesmo que eu refiz ele, mas ele não é um livro bem escrito. Ele é um livro contundente, é um livro instigante, é um livro que mexe em algumas questões muito sérias, que não é só fofoca. É um livro que vai trabalhar a questão da maledicência. Aliás, foi produzindo esse livro que eu entendia o que significa maledicência. E para mim foi uma grande descoberta, porque maledicência é falar mal de alguém. Uhum. E o conceito que eu aprendi foi que, mesmo que a pessoa esteja errada, eu não tenho nenhum direito de expor a pessoa, de falar mal dela. Então, esse aprendizado foi exatamente produzindo esse livro. Então, ele tem um lugar especial. Agora, dentro disso, tem um livro mais radical, que é um livro que eu nem gosto muito dele, e graças a Deus ele não está ainda... Ele já esgotou. Não, eu só estou falando isso para valorizar mesmo. É um livro chamado Parceria, porque é um livro que vai mexer com a questão de ação social. E é um livro que, digamos assim, eu não sou muito bom na prática dele. Toda vez que eu penso nele, eu penso que eu tenho uma defasagem aí de 80%. Nossa. Porque eu estou tratando nele sobre como fazer ação social, ajudar o pobre, ajudar as pessoas. Eu sempre acho que eu não faço o suficiente. Então, esse livro, Parceria, está esgotado. Quando ele sair de novo, eu vou dar outro título. Acho que vou dar outro título. Mas quando o senhor fala que fica devendo para isso, não sei se é bem essa palavra aí, mas é uma questão vocacional. Uma questão sim, também. Não é que... Sim. Não é que eu estou em falha com aquilo que eu escrevi, é que não é meu campo de ação. Isso. Eu concordo com isso. Mas tem ali... Mas pega. Eu lembro que a gente fazia... no despertamento vocacional, 90% é o que você vai fazer e 10% é responsabilidade cristã. Sim, então, ok. Ok. Você está falando do dom. Do dom. O dom de evangelismo. Eu, pessoalmente, não tenho dom de evangelismo, mas é minha responsabilidade cristã evangelizar. Então, dentro daquele escopo de 100%, 10% é responsabilidade cristã em qualquer dom. O dom de ensino, que eu preencho 100%. Digamos, o Júnior não preenche, mas ele tem pelo menos ali 10% de responsabilidade cristã para ensinar as pessoas. E ele ensina, às vezes, não necessariamente através de meio pedagógico, ele pode ensinar através de modelo de vida. Então, isso é muito legal. Boa observação. Muito legal. E Ô, Josa, desculpa perguntar, mas... o senhor fez aniversário de 7 de março, né? E quantos anos o senhor está? 59. 59. Eu não acredito nisso. Eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade em várias áreas. Uma delas é captar a ideia de que eu tenho 59 e que o ano que vem eu vou fazer 60. E não cabe isso na minha cabeça. Eu não sei se todas as pessoas são assim, mas não cabe. Mas por quê? É um medo da velhice? É um medo do... Não, porque eu sou um cara saudável. Então eu nunca fui no hospital. Tudo bem, há 5 anos atrás eu caí, quebrei a cara, quebrou 3 ossos aqui desse lado, aí eu fui para ser operado. Mas não por uma complicação natural de saúde. Então, eu me sinto muito saudável. Então, isso, 60 anos para mim é um cara acabado, destroçado, vivendo a tranca e a barranca. Se arrastando. E eu não me vejo assim. Então, essa talvez seja a dificuldade de não assumir. Mas vai chegar uma hora que não tem como, né? Vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Como que foi lá no Maranhão a infância? Como é que é? Antônio Freire, não é? Não, Vitorino Freire. Onde eu nasci. Mas é interessante. Vitorino, é longe de São Luís lá? Dá uns 200 quilômetros. Mas é uma cidade que eu só nasci e fiquei há 1 ano apenas. Minha infância mesmo eu vivi numa cidade chamada Caxias, que é uma das grandes cidades do estado e que fica relativamente perto da capital do Piauí.
E então, até os 8 anos eu fiquei exatamente vivendo com meus pais, meus tios e avós numa fazenda. Num lugar, é tipo uma fazenda, porque lá tinha a plantação, tinha as criações, tinha os rios e tudo que... E esses 8 anos marcou minha vida, porque todas as minhas lembranças da infância vêm desse ambiente. Quando eu vou no Maranhão, eu vou 2 vezes, 3 vezes no ano. Pelo menos uma eu fico lá 2 dias nesse lugar. Legal. Porque meus pais, né, meu pai, minha mãe e meus irmãos moram a 400 quilômetros desse local, já no norte do estado, divisa com o estado do Pará. Então, eu não tenho necessariamente que ir naquele ambiente, mas por conta da força da tradição familiar, eu vou lá e para mim é nostálgico ir lá. É muito interessante. Não tem, tudo lá é feio, mas para mim tem uma nostalgia ali. É muito interessante, muito interessante. Mas daí lá ficou até os 8 anos e daí... Fui para o norte, para uma cidade chamada Santa Luzia, onde meus pais moram até hoje. Eu cheguei lá faz 51 anos que nós chegamos lá. Porque eu tenho 59, eu saí com 8 anos de Caxias. Quando a gente fala Caxias, é a cidade. Eu não morava na cidade, eu morava no sítio. Entendi. Então a gente vinha na cidade... É na redondeza de Caxias. Raramente vinha na cidade, raramente começo picolé. Era a minha diversão, né? Eu e meus irmãos roubávamos limão do meu sogro, não, do meu avô, e a gente vinha vender limão, vendia um monte de limão só para comer um picolé. Era diversão, aquele geladinho, né? Não tinha geladeira nas nossas casas, né? Não tinha, né? Mas aí, com 8 anos lá, mas já estudava lá ou não? No sítio? Foi estudar? O que é isso? Não, nada de estudo. Quando cheguei com 8 anos em Santa Luzia, aí sim eu fui colocado na escola, mas escola sim, na casa, aquela professora que tinha 8, 7 alunos na vila, né? E daquele jeito, né? A gente só tinha que aprender a escrever e male ler alguma coisa. Então, até hoje eu não sei ler muito. Mas deixa eu perguntar, e o senhor já se destacava como um aluno? Não, eu nunca fui o aluno excepcional. Excepcional? Não. Isso é o meu pai que era o aluno excepcional, eu não. Mas eu era um dos mais cabeças da minha casa. Você viu como é que era o restante. Mas, enfim, eu tenho os irmãos mais espertos do que eu nessa área hoje, mas eu não era um aluno esperto, não. Eu era mal mesmo, eu sempre fui mal. Mas o seu pai ficava na bota. Sim, ficava na bota na medida do possível, porque ele trabalhava na roça. Então, a minha mãe é que cuidava mais da gente ali. Minha mãe era muito boazinha, não cobrava muito. Então, meu amigo, quando chegou tipo com 12 anos, eu saí da escola, né? Eu vim estudar com 20 anos em São Paulo, fazer o primário, o ginásio. Sim. Porque o primário é aqueles primeiros 4 anos, né? Que as pessoas fazem dos 8 a 11, sei lá. E aí, em São Paulo, com 20 anos, eu vim fazer o ginásio, aí depois o 2º grau, tá? Aí veio as outras coisas. Daí desenrolou. Aí o rolo desenrolou. Aí desenrolou o rolo. Meu Deus, mas parar de estudar com 12, né? Daí já... Voltou só aos 20? Só aos 20, é longe. Sim, muito longe. Mas eu acho que, de alguma forma, eu herdei do meu pai a capacidade de raciocinar e de articular. Então, essa capacidade eu tenho, e eu acho que isso independe de estudo. O meu pai é muito bom de raciocínio, de pensar rápido e pensar literariamente falando. Sim. Então, matematicamente, eu sou um desastre. Se você me perguntar 2 mais 2, eu digo 4. Se você forçar a barra, eu já não consigo. Minha inteligência não é matemática. Sim. Então, mas é literária. Que legal. Se você me perguntar um livro da minha estante, eu digo onde ele está, quantas páginas tem, o que está dizendo no capítulo 1.
e eu dou um resumo do livro. E tem, acho né, que eu já Júnior, passei livro por ele. naquela estante, não, Não, tem? meu Deus Quantos do livros, céu. Josa, tem lá? Eu acho que hoje já passa de uns 17 mil. 17 mil livros. Porque só eu tenho 80 escritos. Se a gente tivesse só os livros Mas esse deles não é tudo aqui, ó. teu, né? Deixa eu fazer uma pergunta, tá bom. E quando que foi esse start, assim, poxa... Começar a desenrolar. Eu acho que eu tenho... Porque, assim como você falou, retardou um pouco o estudo e tal, mas tem uma carreira brilhante aí. Quando que foi assim, poxa, eu acho que me dou bem nisso, ser mestre. Eu acho Sim. que esse... Alguns falam de dom, outros vocação e outros uma habilidade adquirida. Quando que foi o start, assim? Ó? Eu acho que, primeiramente, deixa eu explicar esse detalhe aí que eu achei interessante. É dom, é habilidade, é vocação. O que define a minha vocação é meu dom. O dom precede a vocação, você entendeu? Ou seja, se o meu dom é ensino, minha vocação vai ser ensinar. Oh, legal. Essa é a lógica da questão. Ok. Eu acho que eu percebi isso quando eu me mostrava muito curioso. Porque quando eu cheguei em São Paulo com 18 anos de idade, eu não era cristão. Então, meu irmão me levou para a igreja. E na igreja era muito pequena, 50 e poucas pessoas na igreja. E aí eu comecei a me interessar pelas coisas. Era fascinante quando o pregador, qualquer pessoa, o professor da escola bíblica falava de um assunto, por exemplo, livre-arbítrio. E aparentemente eu entendia, mas eu digo, não, mas o que é isso? De onde é que vem? Quem pensou isso? Então, misteriosamente, eu pensava que isso tinha uma razão de ser. Mas isso é meu DNA do meu pai. Meu pai que é esse cara com a mente articulada. E aí eu fui fazendo pergunta para as pessoas e a maioria delas me enrolando, né? Eu tinha um pastor que ele me enrolava muito. Mas eu acho que ele me enrolava porque ele queria me proteger. Um dia eu fiz uma pergunta especial para ele, eu lembro até hoje. Eu disse, tudo bem, quando terminar o período, né, dos juízos, do Apocalipse, os selos, as taças, as trombetas, e o mundo foi totalmente restaurado. E daí? E o próximo passo? E ele, então, deu uma resposta que ficou vazia. Aí eu digo, eu vou atrás disso. Então, quando eu ia atrás e entendia... Aí eu digo, poxa, esse negócio é legal. E isso me interessou para ir fazer a faculdade de teologia. Porque, voltando no tempo, eu verifiquei que eu não ia conseguir fazer uma faculdade secular, porque era muito caro, e eu morava em São Paulo, e enfim. Então, terminei o 2º grau, o que eu faço? Aí fui fazer um curso técnico, porque não tinha condições de fazer uma faculdade secular, uma psicologia, uma advocacia, alguma coisa assim. Aí eu descobri que a faculdade teológica era barata, muito barata. Aí o que eu fiz? Eu entrei, porque eu podia pagar. Entendi. Mas nesse inteirinho foi meu pastor que sugeriu, ele que me estimulou, disse, olha... você vai encontrar respostas no curso de teologia. Eu falei, então vamos lá. E aí sim, quando eu cheguei no curso de teologia, eu brilhei. Nossa. Brilhei. Porque eu tenho um rapaz que era professor de português, aluno, chamado Antônio Tadeu Ares, muito fera na gramática. E tinha um outro cara que era bom, que hoje é o diretor executivo da CPAD, o Ronaldo de Souza. Ele, então, fazia parte do meu grupo. Eu, ele e o Antônio Tadeu Ares. O Antônio Tadeu Ares cuidava da parte de elaboração do texto no papel. O Ronaldo não fazia muita coisa, né? Mas ficava ali ajudando. E eu era o cara que articulava o pensamento. Então... como organizar o pensamento era comigo, como destrinchar o que o professor falava era comigo. Eu era o cara que jogava o professor na parede, na sinuca, né? Com aquelas perguntas
curiosas. Então os caras foram me dando chance, eu fui acreditando. Entendi. E tem dado certo até hoje. Até hoje. Os caras marcar. E é engraçado, eu fico imaginando o professor naquela época, com o Josa fazendo as perguntas, e não tinha nem o Google pro cara falar assim, ó, só um minutinho eu vou. Não tinha, e o cara tem que se virar. E aí o problema que, na verdade, as pessoas, elas, a partir do momento que elas começam a se dedicar a uma coisa, elas se dedicam tanto que é capaz de achar coisa que o cara nunca viu na vida dela. Mas eu tenho um negócio que eu queria que o senhor falasse um pouco mais. O senhor a gente já fez várias vezes o curso de despertamento vocacional, e o senhor falou que o dom precede a vocação. Sim. Seria isso. Sim. O dom, o senhor consegue explicar melhor pra gente como dom precedendo a vocação? Porque isso é uma mistura. O pessoal mistura dom, habilidade, vocação, talento. Sim. Eu acho que isso aí acho que vai ser importante o pessoal ouvir. Entender. Ok. Eu acho que a primeira questão que eu tenho que resolver é apenas conceitual. Ok? Eu tenho que separar o que é dom e resolver isso, né, nesse departamento, e resolver o que é vocação aqui. De modo geral, todo mundo acha que vocação é algo que vai acontecer em dado momento, vamos pensar aqui espiritualmente falando, no contexto de igreja, que Deus vai chegar e bater na minha porta e dizer, olha, a partir de hoje eu quero que você faça isso. Isso não existe, não é verdade. Não existe um chamado pontual em algum momento na história de ninguém. Pode ser que haja uma demanda especial para um tempo especial com começo, meio e fim. Isso pode acontecer. Ok. Mas a vocação, enquanto parte da minha existência, ela é definida pelo dom. Então, eu preciso descobrir o dom para saber minha vocação. A vocação é só subproduto. Ela não é um evento. Ela é uma descoberta. E ela se descobre a vocação por identificar o dom. O dom é a questão fundamental. A chave, né? E aí a gente tem que separar também o que é dom espiritual do que é habilidade pessoal ou habilidade natural. O dom espiritual a pessoa recebe no dia da conversão, ou no momento da conversão. A conversão tem um pacote, e um dos elementos do pacote é um dom que Deus dá para a pessoa. A habilidade não, a habilidade a pessoa nasce com ela. Só que as duas vêm de Deus. E Deus, sabiamente, ele interliga essas duas categorias de maneira muito sábia, que a gente não tem como explicar, que a diferença entre o dom espiritual e a habilidade natural é só a natureza, mas todos são relevantes e fundamentais. O dom é espiritual, a habilidade é natural. Lógico que no peso das duas coisas, o dom ganha uma projeção maior, mas o fato dele ganhar projeção maior não anula a habilidade. Então, o Deus que me deu o dom de ensino, ele já tinha me formado lá no ventre da minha mãe com habilidade para ensinar. Poxa, você entendeu, Gil? Completamente. Agora, não, eu tenho a outra pergunta, que é uma pergunta vem de outra pergunta. O senhor falou, quando nós aceitamos, a gente recebe um pacote, um kit. Um kit. Um kit Covid. Recebemos um kit. Sim. E aí somos dotados de dons espirituais, ou do dom espiritual, e capacitados espiritualmente. Capacitados espiritualmente é batismo com o Espírito Santo? Nada a ver. Não necessariamente. Não necessariamente, porque senão aquelas pessoas que efetivamente não são batizadas ficariam sem a capacitação. A capacitação é a pessoa do Espírito Santo no indivíduo, no crente. No indivíduo. Entendi. Agora, o indivíduo que tem o Espírito Santo, ele pode não ser batizado com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma bênção, é algo dádiva. extra, é uma dádiva, é outra história. Entendi. É outra história. A salvação,
que é definido pela palavra conversão, que é a mudança de rumo, de mente. Começa exatamente pela mudança de mente, que vem da palavra metanoia. Meta quer dizer retorno, e naus, né, que é o grego, quer dizer mente. É um retorno do pensamento, é pensar diferente. Ok, na hora que o cara se converte nesse nível, aí automaticamente, misteriosamente, ele vai receber dentro dele a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, segundo Efésios 1, vai ser chamado de penhor, ou selo. Então, aquele sujeito é selado e o selo é a pessoa do Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, então, vem o dom, que a pessoa vai ser usada. Por isso que tem diversidade de dom. Lá em 1 Coríntios 12 vai falar de diversidade de dons. Por quê? Porque existe diversidade de serviços. Então, por que os serviços são diversos? Porque existe diversidade de dons. Então, no pacote vem a pessoa do Espírito Santo e aí vem as outras coisas, entre elas o dom. O dom. E o batismo é outra coisa. O batismo é outra questão. Ela é uma experiência pontual. É uma experiência... E que é incrível, porque eu sei que tem um debate muito forte nisso. Eu gosto de um autor chamado A.D. Carson. Esse autor, para mim, é o cara mais honesto que tem nesse assunto, porque ele não fica puxando a sardinha para o pentecostal ou por não pentecostal. Ele analisa o texto que ensina, os textos, né, na verdade, que ensina sobre a questão do Espírito Santo de uma maneira muito nobre, mas assim, com grandeza, com sabedoria. E ele deixa muito claro que, eu acredito como ele, que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal que necessariamente nem todo mundo vai ter. E isso não tem nada a ver com a salvação. E não tem nada a ver com ser mais crente ou menos. Não. Talvez em algum momento ajude, mas não. Eu prefiro dizer assim, Dudu, que não tem nada a ver com a salvação. Ninguém é mais salvo ou menos salvo. Tá, entendi. Você entendeu? E essa é uma questão. Não estou fugindo do assunto, mas essa é uma questão muito interessante, porque não existe ninguém mais salvo ou menos salvo. Aquele camarada fraquinho lá da igreja que vive com a vida com altos e baixos, ele é tão salvo quanto aquele irmão piedoso que a gente conhece, que você acha que ele nem peca. A salvação não tem grau. Ela não tem grau. E Jesus ilustrou isso. Jesus foi falar disso no... Pode ficar à vontade, pastor. Pode ficar à vontade. Jesus foi falar disso naquele encontro com o jovem rico, e é muito enigmático aquele encontro, porque o jovem rico queria ser salvo através de atos, de boas obras. Aí Jesus foi dizendo para ele, você tem que se render ao Senhor e ser salvo no teu coração. E ele não gostou da ideia, porque ele queria praticar os atos de justiça, digamos, ou boas obras, e ser salvo por isso. E Jesus diz, não, cara, o caminho não é esse. Quando ele sai da presença de Jesus, tá, Jesus fala, puxa vida, como é difícil um rico se salvar. Aí os discípulos, puxa vida, o que Jesus quis dizer com isso? Aí lançaram uma pergunta para Jesus, disseram assim, olha, esse camarada não foi salvo, saiu, abandonou, e nós que chegamos faz tempo, nós somos mais salvos. Aí Jesus, com toda aquela sabedoria que era típica, ele diz, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Aí deu um nó na cabeça dos caras. Os caras não entenderam eles só queriam sim ou não. E Jesus, aí os caras... O que Jesus quis dizer? Na verdade, quando Jesus diz assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, ele está falando de uma pessoa só. Não são duas pessoas, é uma só. Ou seja, não tem grau. Ninguém chega antes na linha da chegada. Todo mundo chega junto. Como os discípulos não entenderam nada, e eles raramente entendiam,
Raramente. E é igual a gente também. Raramente a gente entende. A gente balança a cabeça, ou que leva, não entende nada. Porque o reino de Deus lida com a categoria de linguagem e de sofisticação que a gente só raspa a superfície das coisas. Não, é igual a pessoa dizer, eu estou no centro da vontade de Deus. Ele nem sabe o que está falando, ele nem sabe identificar isso. Ele sabe nem onde ele está. Ele está talvez numa periferia radical e acha que está no... O centro é o que ele elegeu como centro, ele nem sabe o que é isso. Mas é o maior... A gente usa essas frases de efeito, mas é bobagem às vezes. Voltando para o caso de Jesus, termina o capítulo 19 de Mateus assim, com essa afirmação de Jesus: os últimos serão... Não, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O discípulo não entendeu nada, Jesus percebeu, aí Jesus, eu vou explicar. Aí contou uma parábola. E a parábola é simples. Jesus diz assim, que o dono da vinha foi 6 da manhã procurar trabalhadores na praça, pegou um grupo, combinou com eles um denário, que era o valor de um dia de serviço para o trabalhador braçal da época. Levou esses caras para trabalhar às 6 da manhã, que era a hora que começava a diária. Quando chegou 9 horas, o dono da vinha voltou lá, pegou mais um grupo, combinou também um denário. Quando deu meio-dia, voltou lá e pegou mais um grupo, já o terceiro grupo. E deu o mesmo denário. O mesmo denário combinado. 3 horas da tarde, o mesmo. E foi lá a última vez, 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar o expediente. Aí, na hora do pagamento, o dono da vinha, então, entregou um denário para aquele cara que chegou às 6 da manhã e para o cara que chegou às 5 da tarde, às 17 horas. Aí os caras que chegaram mais cedo ficaram bravos, que é os discípulos. Sim. Porque eles achavam que o fato de ter chegado primeiro eram mais salvos. Aí Jesus repete a frase. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí eles entendi. Porque a lógica de Jesus é simples. Ninguém chega adiantado e nem atrasado na linha de chegada da salvação. Todos chegam juntos, todos são igualmente salvos. Isso me dá uma alegria tremenda. Poxa, que legal. Você já aprendeu, né? Não, isso sempre aprendeu. Cara, porque a gente, e eu vou entrar também já nesse ponto, a gente lê errado a Bíblia. Na verdade, o senhor me explicou uma vez das escolas de interpretação, Alexandria, Antioquia, mas a gente lê, Júnior, tem gente que lê uma frase e ela vai deduzir o que ela quiser ali, né? Sim, sim. Mas e deixar a Bíblia falar por ela, é interessante esse pedido, e o senhor encasqueta com isso, né? Sim, meu trabalho é encasquetar. Porque o texto sagrado, ele foi produzido num ambiente real, com pessoas reais. Então ele tem um significado real, ele não tem um significado simbólico que ultrapassa o tempo e o espaço. Ele significou lá, naquele lugar, e aquilo é o que é o significado. Eu não posso achar que quer dizer isso ou aquilo hoje. Eu não tenho nenhum direito e nenhuma moral de achar o que a Bíblia diz. Ou ela diz o que diz, ou o que eu estou achando não tem nada a ver. E a maioria das pessoas olha para o texto. Eu vou pegar um texto meu, super simples aqui, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pô, acho que todo mundo entende nada. Porque as pessoas acham que o nada ali é no sentido absoluto. E não, o nada ali está condicionado à figura do pastor. É nada que o pastor oferece. Então, e aí você pega os versículos 2, 3, 4, 5, e vai até o final do texto, e tudo que está descrevendo ali tem a ver com o que o pastor oferece. Sim. Então não está falando do advogado, do mecânico, do açougueiro, está falando do pastor. E nem aquele salmo está falando de todas as coisas do universo, está falando só do pastor. Então essa é a lógica mais simples. E não respeitar isso é desonestidade, no mínimo desonestidade.
Se eu não quero dizer outras coisas. Para não ser sem vergonha. Gente, nós estamos falando de Bíblia, o Júnior falou ali, coautor da Bíblia do Discipulado, essa daqui é o modelo luxo, né? Que nós temos, eu e o Júnior, nós temos essa Bíblia aqui. Amém. Amém. Se você quiser adquirir, você pode entrar lá. Mostra onde é que está o nome aí, meu. Aqui, ó. Na primeira página. O nome do varão de guerra está aqui, ó. Aí, ó. Embaixo do David Cornfield tem o nome de Josadak Lima da Silva. Não, da Silva pode tirar. E aqui você pode encontrar. Você pode entrar em contato até pelo Instagram do Instituto, @Instituto Josadak Lima, pelo Facebook. Tem o Facebook do Instituto Josadak Lima, tem o Facebook do Pastor Josadak Lima. É só procurar lá, Josadak Lima. Já vai buscar tudo que ele tem. Ele tem um monte de manual, um monte de treinamento. A gente falou do CDV aqui. É um treinamento... Falando de Bíblia, tem curso de imersão na Bíblia, que inclusive está na plataforma da Orvalho. Está na da Orvalho. Está na plataforma da Orvalho, do pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá também. O senhor pode vir aí para nós conversar. É verdade, Luciano. Quebra uma ajuda pra gente. Quebra o nosso galho aí. Ô, Luciano, você é meu amigo... Mas, pastor, tem lá na plataforma do Orvalho, tem também um curso do próprio Instituto Josadak Lima, que é uma outra versão em outros livros também de imersão na Bíblia. Tem também agora, vai entrar no Instituto Vida, que é o Instituto da Igreja Abundante Vida. Tem curso de mentoria bíblica que nós gravamos. Tem... Meu Deus do céu, que eu já fiz tanta coisa. Bonita. Não, tô desenrolando aqui, Josa, por favor. Meu amigo. Porque é muita coisa. E Júnior, eu tive a chance de viajar com ele. Aí, numa conversa, só para você ver como é que a cabeça dele não para, a gente foi, acho que o primeiro pastoreio na Alemanha, e ele encontrou uns piá lá, uns meninos que o mais bobinho, com 20 anos, saiu para evangelizar sozinho, abrir uma igreja. Não, o Luiz, o Samuel, o Beto, só gente que... Aí eles começaram uma conversa e eu sei que inventaram lá, eu não participei da conversa, mas inventaram, vamos escrever um compêndio de teologia. Nada a ver. Como que é um compêndio? Um compêndio não é um livro de 20 páginas que ele falou. Aí beleza, fomos de lá, nós saímos para Londres, chegamos lá em Londres, acordei de manhã, louco, para dar uma passeada. Quando eu acordei, ele já estava sentado na mesa, digitando, falando, o que você acha de compêndio assim? Já tinha digitado umas 8 páginas. A cabeça não para, porque e produz, é diferente, né, Josa? O senhor é mestre. Sim, eu entro na categoria do mestre. Bom colocar essa questão, porque o ensino é o exercício da pedagogia, enfim, de usar métodos para ensinar. Isso é o dom de ensino. O mestre não, o mestre é o cientista. O mestre, necessariamente, ele não é bom para ensinar. É o que produz material para o ensino. Exatamente, o cara, é o pensador. É o que articula a ciência da coisa. Não precisa comunicar bem. Não, necessariamente. Falando assim. Normalmente os mestres são ruins para comunicar. Mas a cabeça deles tem uma lógica muito interessante. Conversar com o mestre é torturante, porque eles vão abrindo leques e não para. E é interessante que os labirintos da mente deles, eles sabem circular sobre eles, ou neles, nos labirintos, que eles mesmos criam. Os mestres são seres estranhos. Agora, o mestre ele pode ser um editor, o mestre pode ser um escritor, o mestre pode ser um treinador. Então, ele depende do viés que ele pega. E hoje, eu acho que nos últimos tempos, eu vesti a camisa do capacitador. Então, além de produzir, eu sou o cara que capacita. Agora, o mestre tem um defeito muito grande. Todos os mestres, eles não ministram coisa dos outros. Eles só ministram as coisas dele. Eles são... E não é orgulho, é porque quando eles enxergam algo, eles já têm o plano, o mapa.
Você entendeu? Já sabe o desfecho. Já sabe o desfecho. Eu, por exemplo, se eu tivesse tempo, eu ia fazer um manual de história da filosofia numa perspectiva para empregada doméstica. Então eu sou capaz de fazer isso, só que eu não tenho tempo para fazer isso, né? Sim. Ou ia fazer a história da psicologia, eu faço isso numa boa. É só eu parar de fazer tudo e me meter aí um tempo isolado que eu faço. Para adolescentes. Por quê? Porque são pedagogias. Você tem que ter a linguagem. Deixa eu ilustrar isso. Um mestre na história é Lutero. Então, Lutero ele traduziu a Bíblia em 1500. E o que aconteceu? Ele ia para as feiras. Ele ia ouvir as pessoas conversarem. Ele ia descobrir qual o vernáculo que eles usavam, os termos que eles usavam, quais eram as palavras mais coloquiais possíveis que eles utilizavam. Pronto. Então, ele conseguia captar e traduzir isso quando estava fazendo uma tradução da Bíblia. Então, o mestre é capaz de fazer isso. A mente deles não se prende a traduzir conteúdos, ou seja, comunicar conteúdos. E dali é só a ponta do iceberg. Sim. Tá? Agora, tem ensinador e tem mestre. O ensinador, vamos dizer, ele replica aquilo que o mestre... Exatamente. Ele é o toca-fita boa, que boa, reproduz boa. a música criada por um autor, vamos dizer assim. Mas você acha que se dedicar, eu acho que ele pode se tornar... Não, é difícil, né? É difícil. O mestre já tem que ser mestre já. O mestre, ele nasceu com aquela... ele é um cara esquisito. Deixa eu perguntar agora, porque você falou assim, os mestres têm um defeito. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Quando um cineasta vai assistir um filme de outra pessoa, é comum ele não se emergir na história, e sim ficar analisando e como é que eu posso dizer? Fiscalizando o filme alheio. Sim. O senhor que é um exímio escritor, o senhor... Só faço isso. Só faz isso. Olha, Júnior, eu sou testemunha viva. Ele é um fiscal de livro? Sim, E eles... sim. Eu critico até o título. Quando eu vejo o título, sem abrir o livro, eu já critico. Mas faço de coração, assim, manso e humilde. Faço em nome de Jesus. Mas meu trabalho é esse. Eu gosto de fazer isso, faço isso com muito prazer. E pronto. E consegue tirar algum proveito ainda desse livro? Ou já nas primeiras páginas você fala assim, você é aquela pessoa assim, fala, não, nesse livro eu não vou mais ler ele. Você interrompe ou você insiste, fala, não, eu vou terminar de ler só para ver o que vai falar. Ok, eu fui num restaurante ontem, tinha umas 30 é exagero, contando com a ensalada, tinha uns 20 tipos de comida. Eu peguei só 5 tipos. Tá, porque é o que convém. Então, quando eu pego um livro, é lógico, aí, Júnior, tem um fator muito interessante. Tem autor que eu considero o cara integral. Eu respeito ele integralmente, porque ele é minha referência última. Então, eu digo, engulo tudo. Engulo tudo. Então, quando é o Zé Mané, aí... Sim. Aí, lógico, a minha crítica é pesada. Mas tem autor... Quando o senhor vai prefaciar um livro, então, aí é nos dedos, né? Sim. Porque aí vai o teu nome. Sim, então. Não, eu raramente faço isso. Raramente faço. Na medida do possível, eu fujo. Eu vou no banheiro porque coisas muito controversas que eu não acredito, né? Então, aí eu pulo fora. Mas o senhor... Nossa, eu vou perguntar... apesar de saber apesar de saber como que o Josa caminha, acho que vai fazer uns 4 anos que eu ando com o Josa. Mas o senhor se classifica assim, reformado?
É pentecostal? Não, mas o que o senhor se classifica teologicamente ou não tem? Não, eu acho que essa classificação ela já é facciosa. Digamos, dizer que eu sou teologia reformada. Não, a teologia é só uma. Não existe teologia pentecostal, não existe teologia reformada. Isso é idiotice, quem cria essas nomenclaturas. Existe a teologia. Agora, se o cara dizer essa abordagem assim assado, aí tudo bem, eu aceito. Pedagogicamente eu aceito. É igual, por exemplo, pegar os dons espirituais e classificá-los em ministerial, pessoal, sobrenatural. Não existe, porque a origem da palavra dom é a mesma, charis. Para todos os dons, seja dom de serviço ou dom de cura. É a mesma raiz. Então, eu não posso classificar algo que a raiz é única. De modo que teologia só existe uma, do ponto de vista essencial. O que faz isso é denominação, né? Eles fazem isso para não sei para quê. Mas, honestamente. Agora, eu não sei, eu não me classifico em nenhum lado, não. O senhor é de Cristo. Que nem quando a melhor resposta é essa aí. Eu sou cristão. E de vez em quando eu revejo meus conceitos. Meus conceitos estão mais para o lado do calvinismo. E aí eu posso rever ali, e me corrijo, vou lá para o lado do arminiano, para o armínio, né? Enfim, eu acho que essa é a jornada da vida. Ninguém tem a resposta. A Bíblia é um grande mistério, a teologia é misteriosa, Deus ninguém decifra, então o que a gente faz são elucubrações tentando achar a essência e a gente está caminhando. Vai tentando caminhar para isso aí, né? Lógico, tem um fundamento, aquilo que é fundamental. A Bíblia é inerrante, Deus é onipresente, onisciente, Jesus é o Salvador. Exatamente, essas coisas são fundamentais. A salvação só por meio de Jesus, isso não se mexe e nem se atualiza. Você entendeu? Mas o senhor, então... Você ia fazer uma pergunta, Júnior? Não, mas deixa aí, deixa. O Júnior tá com medo de levar um tapa, mas não é. É tipo da besta do Apocalipse. Mas tem duas no Apocalipse. Duas bestas. uma eu não tô quieto, eu não falei. Por eliminação, né? Mas o senhor quer mais um cafezinho? Eu quero. Eu então, gostaria, igualzinho. Eu não sei mexer ali. Então você. Falar nisso, gente, Nestlé, patrocina a gente. Vai lá, propaganda pra você. Vamos fazer, José, um leite agora pro senhor, tá? Tá bom. Fica à vontade aí. Pastor, não, eu vou fazer a pergunta que eu tenho curiosidade. Bíblia, essa Bíblia aqui. O senhor disse que o seu primeiro livro, em poucos minutos, o senhor reescreveria ele de uma forma muito melhor. Numa sentada. Numa sentada. Escreveria hoje e faria ele. Tá, e eu quero que você conte pra mim qual que foi a experiência, quanto tempo levou, mas a pergunta assim que eu gosto de fazer pergunta e o porquê escrever uma Bíblia? Comentar uma Bíblia. Será que os comentários que já existiam, ou o senhor sentiu uma falta nesse assunto específico? O que te levou aí para esse lado? Boa pergunta. Eu tenho uma dificuldade de acreditar nas coisas instantâneas. Eu acredito nas questões processuais. Tudo que Deus faz é processual. Às vezes até milagre é processual. Não todos, mas tem milagres na Bíblia que foram processuais. Então eu acredito muito nisso. Deixa eu ilustrar antes de chegar no ponto. Por favor, fica à vontade. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz assim: Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Pronto. Ponto 1. Aí Abraão foi viver a vida alegre porque ele seria uma bênção. Aí depois de algum tempo Deus aparece e diz: Abraão, tudo bem? Tudo. Você está sendo uma bênção? Estou. Ok, então eu vou fazer de você que é uma bênção, uma família abençoada. Abraão diz: poxa, obrigado, legal. E aí ele se tornou uma família abençoada. Deus aparece de novo, tempos depois, e diz: Abraão, você é uma bênção, tem uma família abençoada, e eu vou fazer de você e a sua família uma nação abençoada. Aí Abraão diz: puxa vida, tá muito bom. Aí passa um tempo, Deus aparece de novo
E diz, Abraão, vou fazer de você que é uma bênção, tua família que é uma bênção, e a nação que é uma bênção, vou abençoar todas as nações do mundo. Eu pergunto, por que Deus não falou tudo de uma vez? Só, né? Não custava nada. Eu acho que não custava nada, mas Deus não faz isso, ele é processual. Enfim, tem vários outros exemplos que eu poderia dar. E aí eu vou para o meu caso ali. Eu nunca pensei em escrever uma Bíblia, ser parte, né, de um projeto de uma Bíblia do discipulado, mas um dia eu visitando, tomando um café com o diretor executivo da Sociedade Bíblica aqui no Paraná, que era o Walter, que agora não é mais o diretor da Sociedade Bíblica do Polo aqui do Sul. Nós conversando assim, ele do nada falou, José, tua especialidade é o discipulado, você produz tanta coisa no discipulado, tem muitos livros, por que você não faz uma Bíblia de estudo do discipulado? Eu nunca tinha pensado. Eu falei, puxa, que ideia excelente, mas como é que eu faço? Ele diz, olha, daqui a 15 dias o Paulo Teixeira está vindo aqui em Curitiba e você pode falar com ele. O Walter achou que eu conhecia o Paulo e que o Paulo me conhecia, mas ninguém sabia quem era quem. E aí eu digo, topo. E ele marcou um café. Nós conversamos e o Paulo chega e faz a seguinte pergunta, José, você tem um projeto de uma Bíblia de estudo? Eu digo, olha, o projeto... não é bem um projeto, assim. Mas... E ele foi muito generoso, ele disse, então façamos o seguinte, faz um projetinho, manda para a Sociedade Bíblica, pega um livro da Bíblia pequeno, tipo Filipenses, e manda como exemplo. Pronto, ele me deu a pista. Eu fiz e antes de mandar, estava em São Paulo, eu pertencia à CEPAL na época, e estava numa das reuniões lá, e nós estávamos num casarão, porque nós fazíamos as nossas reuniões de equipe numa casa especial lá nos Jardins, em São Paulo. E aí, uma hora eu dei um intervalo, eu fui no banheiro, não sei, quando eu volto, o meu discipulador estava conversando com alguém sobre a possibilidade de uma Bíblia de estudo do discipulado no futuro. Aí eu falei, puxa vida, eu tenho um projeto. E ele olhou para mim, incrédulo, e ali eu sentei, ele me perguntou, eu expliquei. No dia seguinte, o Paulo Teixeira, que estava ali na cidade de São Paulo, que ele mora lá, né? Estava sentando com a gente, conversando, e assim foi nascendo. Nós fomos ficando grávidos. Então, originalmente, o projeto é meu. Sim. Mas aí o David entrou junto no projeto, e quando a gente assinou o contrato, tudo, demoramos 10 anos para terminar todo o trabalho, e já fazem 3 anos que a Bíblia foi lançada. Esse é um pouco da história. Muito top, muito top. Legal, não é, às vezes as pessoas falam, mas precisa lançar uma Bíblia. Não, ele não fez uma Bíblia, ele não escreveu um salmo dele, Salmo Evangelho segundo Josadac. Uhum. Mas a Bíblia ela é de estudo, então ela é uma ferramenta, né, para o discipulado. Agora, falando da Bíblia, já falamos que a sua bandeira é o discipulado. 30 anos trabalhando? 20? 30 anos. 30 anos trabalhando com discipulado, com pastoreio de pastores. Já viu muita coisa, muito modelo, e muito modelo vir, bombar e tal, e daqui a pouco sumir. E muito modelo que está lá caminhando sim. E que fica até hoje. O que o senhor tem visto aí que às vezes dificulta o discipulado real e talvez a gente fica girando em modas. Sim, não, é boa pergunta, excelente na verdade. O problema está exatamente em entender os conceitos. Eu vou ilustrar, eu tenho essa água aqui nesse copo de vidro. Se eu colocar essa água aqui nesse copo de plástico, que é plástico, né? A água não muda a essência, o que muda é só a estrutura. Se eu colocar nesse conteúdo aqui, o que é isso aqui? Metal. Então a água continua, a estrutura muda. Então o que as pessoas fazem é confundir o meio
ou a forma com a essência. O discipulado é a essência, nunca muda. O que o pessoal faz não é discipulado, o que o pessoal faz é o que eu chamo da banana comer o macaco. Eles invertem, eles valorizam a forma. O método e não a essência. Por exemplo, as pessoas me consultam toda hora. Por exemplo, segunda eu estava em Londrina, terça em Araponga, segunda em Araponga e Londrina, e terça em Apucarana. Eu vi pelo menos umas 10 perguntas e consultas sobre discipulado, que é a minha bandeira principal. E eu sempre começo do começo, explicando. Eu digo, como você vai fazer, para mim não interessa. Se você vai fazer 1 a 1, se você vai fazer em grupo pequeno, se você vai fazer online, se você vai fazer à noite, se você vai fazer de cabeça para baixo. A pergunta é se você vai fazer discipulado. Aí eu digo, discipulado se resume em 2 palavrinhas, que é cuidar e acompanhar. Você cuida acompanhando e acompanha cuidando. Não inventa, não enche o saco, é só isso. Então, se você está cuidando, as pessoas se sentem cuidadas, acompanhadas, pronto, é discipulado. Como você está fazendo, para mim não interessa. Então, tem muitas aberrações no Brasil, especialmente, porque as pessoas não fazem o simples e deixa de lado a forma. A forma você adequa conforme o ambiente e o momento. Agora, como é que eu vou fazer discipulado numa pandemia? No presencial não dá, vai para o online. A pessoa vai se sentir cuidada e acompanhada. Online, quando parar, volta para o presencial. Quantas pessoas tem que ter no grupo? Você decide. Você que sabe. É 1, é 2, é 3. Lógico, não pode ter um grupo muito grande. Mas essas coisas são totalmente relativas. O que efetivamente deve ficar é a essência. O senhor tem uma frase que é um conceito do discipulado, que é uma relação de ajuda que se reproduz. 3 coisas: relacionamento, ajuda e reprodução. Se faltar uma dessas coisas, não houve discipulado. Puxa, e o discipulado... Desculpa, pode falar. Não, porque às vezes eu estou dando um estudo bíblico, passando informação. Eu não posso chamar isso de discipulado. Discipulado não tem nada a ver com curso. Não é uma cartilha? Não tem nada a ver com encontro. Você entendeu? Nada a ver. Isso ali são meios. Os encontros é o meio para. Aquele não é o meio. Entendi. Então, se a chave não rodar nessa direção, aí eu me perco no caminho. Quando fala reprodução, né, até tem Paulo orientando Timóteo, Paulo discipula Timóteo discipula homens. Sim, mas não é nessa lógica. Não é nessa. Não. Essa lógica da reprodução é que eu tenho que discipular outra pessoa, e necessariamente reprodução não significa isso. Vou ilustrar. Olha, que legal. Eu vou ilustrar. Suponhamos que chega alguém na minha igreja no próximo domingo. E aí eu trabalho todos os meios para ele se integrar na igreja. Então o cara vai se integrando. Quando ele está sendo acompanhado e cuidado e etc., e ele se consolida no culto, isso já é uma reprodução. A firmeza dele frequentando as reuniões, participando, já é uma reprodução. Poxa. É um nível básico, mas é um nível de reprodução. Digamos que o cara decida falar de Jesus, mas isso nem todo mundo tem essa graça, né, de coragem também. Ótimo, é uma coisa pontual, mas digamos que o cara cria um hábito de dar oferta na igreja. Pronto, é outro nível de reprodução. E ela então vai aprofundando. Então, reprodução não tem nada a ver, necessariamente, de um discípulo discipular outra pessoa. E eu acho que é isso que pesa, né, José? É isso que daí a pessoa vai trabalhando quase que com meta e também só discipula aquele que ele vê que pode discipular alguém. É que nem vender, não vou falar mais, é que nem marketing multinível, né? Não, isso é anticristão. Olha. Isso não é cristianismo, isso é um negócio que deve ter outro nome.
Deve ter outro nome, eu não sei o que é, mas não é cristianismo. E deixa eu perguntar, como você falou que alguns reproduzem, mesmo não sendo discipulado, reproduzem de outra forma. É necessário que todo cristão seja discipulado? Vamos pensar assim, ó, salvação até o final. É necessário ter uma caminhada de um discipulado para eu me tornar um crente salvo? Não, eu vou responder a pergunta ao contrário, assim, ou a primeira parte. Todo mundo é discipulado. Todo mundo é. Aquele cara que vai no culto, ele está sendo discipulado do púlpito. Agora, é lógico, não é um discipulado formal. Sim. É um discipulado informal. Eu tenho que entender. Mas todo mundo está... Porque a palavra discípulo, um dos seus significados é matete, que é imitação. Então, todo mundo está imitando o outro. Porque o discipulado não pertence à esfera do cristianismo. Ela já pertence à cultura grega, à cultura... As culturas antigas, as civilizações. O discipulado é uma imitação. Como é que o cara fez uma fogueira? Como é que o cara fez uma cadeira? Foi sofisticando no tempo e no espaço. Mas alguém, em algum momento, pensou de sentar. E alguém sentou, quem sabe no quê? No chão. Diz, não fica legal sentar no chão, tem que ter um jeito. E aí foi imitando. Isso é discipulado. Você entendeu? Na Grécia... Por exemplo, Platão, ele criou Aristóteles, na verdade, criou os ginásios, que são as escolas que nós temos hoje, escolas normais, primeiro e segundo grau. Ali era discipulado. É que o cristianismo tomou esse conceito, matete, e transforma isso no aspecto espiritual. Que interessante. Então todo mundo, até inconscientemente, que é intencional, né? Ele está sendo discipulado Todo para mundo. Reproduzir algo. Sim, pode não estar formalmente. Agora, na igreja, Júnior, eu acho que seria bom estabelecer o formal. Para todos. Para todos. Para ser mais intencional. Sim, ser mais intencional. Mas como o senhor falou, como que faz a fogueira? A pessoa aprendeu a fazer, né? E olhou o outro fazendo, como faz a cadeira. E uma vez eu conversei com um amigo meu que ele faz com material, coisa de couro, assim, faz um monte de bolsa, enfim. Muito bom. E ele falou para mim, eu dou garantia de 100 anos da costura. Eu falei... claro, a pessoa com 90 anos não vai... Ninguém vai voltar aqui. Ninguém vai voltar. Mas aí ele falou, não, é porque eu faço... eu não faço em produção, eu não faço... É diferente, a minha costura é diferente da costura de uma bolsa que é feita 150 bolsas num dia. Então, ele falou assim... Aí eu lembro que nós comentamos até sobre a igreja, enfim... E ele disse assim, então, claro, existe a maneira de você fazer tudo de uma vez só em produção, mas esse aqui é feito com mais cuidado, é feito com mais carinho. Então a pessoa aprende, e o que é feito de forma mais pessoal, sem ser no bando, como o senhor disse, de uma forma mais formal, tentar fazer intencional, é um outro tipo de trabalho, né? E às vezes o que nos preocupa é isso, que sempre quando as pessoas me perguntam, mas lá você faz como? Lá o discipulado é como? A gente... Pode ter várias formas. A gente conversa, mas como é que vocês fazem? Às vezes a gente tem a gente tem um material de consolidação que a gente utiliza, mas sempre a gente fala, a prioridade não é a cartilha, é o relacionamento, é a relação de ajuda que se reproduz. Nossa, E Jesus matou essa charada, Dudu, e Jesus matou a charada. Ó, legal, né? Jesus fez uma instrução para as pessoas fazerem discípulo. Então ele começa assim: portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, o versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. No 20, o 19 termina com vírgula. Ou seja, o 20 é o 19 ainda. Aí
Antes de tocar na primeira palavrinha do versículo 20, vale a pena voltar lá no início do 19, que ele diz assim, ide, portanto. Aquela palavra ide, a ideia que se tem é que ela é o presente, mas não, ela tem a ver exatamente com um contínuo. Enquanto eu estou indo. Indo, né? Ou seja, enquanto eu estou vivendo a vida, enquanto eu estou fazendo as coisas. Por exemplo, nós estamos aqui num discipulado. Ok. Porque nós estamos indo, o tempo está passando, enfim. Agora, voltando para o versículo 20, Jesus falou assim, ensinando-os a guardar. Onde é que está o rolo? É que as pessoas não entendem o que Jesus falou e tentam ensinar as pessoas conteúdo. E Jesus diz, não mandei ninguém ensinar conteúdo para ninguém. Eu mandei ensinar a guardar. E a palavra guardar ali, a melhor tradução é praticar. Então, ao invés de eu ensinar várias lições sobre oração para alguém, como orar, oração intercessória, oração não sei o quê, oração, tá, e ler um livro, tá, aquilo vai encher a cabeça do sujeito de informação, que é o modelo grego, não é o modelo da tradição judaica cristã, que é a vivência. Jesus, então, está dizendo assim, pratique, ou seja, deixe o conteúdo tomar forma de prática. Eu tenho um exemplo muito legal. Eu estava começando um grupo de discipulado com novos na fé, e aí o Amauri fazia parte desse grupo. E eu disse, gente, então nós vamos aprender algumas coisas da vida cristã, e uma delas é oração. E nós vamos começar, Amauri, com você orando. Aí eu curvei a cabeça, eu acho que todo mundo curvou a cabeça também, e o Amauri não. E aí passou 10, 15, 30 segundos, ele não falou nada. Aí eu levantei bem devagarzinho, olhei para ele e estava olhando para mim assim, como perguntando, o que eu tenho que fazer? E aí eu olhei para ele e disse, Amauri, você não quer orar? Ele disse, como assim orar? Eu não sei orar. Eu disse, ok, muito bem, então vamos lá. Você recebeu alguma graça de Deus nos últimos tempos, assim, que você reconhece que foi Deus que te deu? Ele disse, sim. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, digamos que eu sou Deus, olha para mim e você vai me agradecer. Aí ele diz, Deus, ele olhou para mim e falou, Deus, eu te agradeço porque você me deu isso. Aí ele nominou o que era. Eu digo, ótimo. E outro exercício, Amauri, você, porventura, tem alguma coisa que você deseja que Deus faça por você? Ele diz, eu acho que sim. Eu digo, o quê? Ele diz, isso assim. Eu digo, agora olha para mim, faz de conta que eu sou Deus e fala. Aí eu digo, é isso. Ele diz, é isso? Eu digo, Ele diz, eu sei. Eu digo, então eu sei orar. Então manda ver. Aí pronto. Hoje ele é pastor. Legal. Então, eu não dei uma aula sobre como orar. O cara vai aprender o conteúdo depois, na caminhada. O que ele precisa é aprender a praticar. E isso que Jesus pegou. Jesus não tinha um manualzinho na mão do Karl Barth, do Paul Tillich, do Bruce, sei lá. Jesus não tinha um compêndio na mão, 5 aulas. Como... Não, Jesus tinha a vida dele. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. O livro que mais me impactou no começo da minha caminhada no discipulado há 30 anos atrás foi um livro de um autor americano chamado Robert Coleman. Sim. O livro é bem fraquinho. Tá? Entrou aquela parte mas ele me impactou bastante. E ele tem uma frase que vale pelo livro. Ele diz assim, o currículo de Jesus era a sua própria vida. Pronto, matou. Resolvido. Qual que é a cartilha? A vida. A vida. Caminhar junto. E aí eu acho que o culto é fundamental na vida de uma pessoa que está começando. Não é só de quem está começando, com qualquer pessoa. Mas quem está começando o culto, cara, o culto é muito forte. Ontem eu estava num culto lá em Apucarana e o pessoal fazendo louvor
E eu, normalmente, eu sou muito crítico mesmo. Digamos assim, é para me louvar, mas não fico louvando, eu fico analisando as pessoas louvar. Eu sou um cara tão complicado nesse sentido que eu vou no culto de oração e fico observando as pessoas orarem. Fiscal do culto. De vez em quando eu digo, Deus, rapidinho oro, tá? Você entende, né? Que eu tô orando para ti. Por quê? Porque oração é isso. Oração não é você se ajoelhar e pronunciar um monte de palavras. Quando sim. diz orar sem cessar... Se é sem cessar, tem que ser sem cessar. Quando eu estou lendo um bom livro, eu estou fazendo uma grande oração. Puxa, isso é profundo, hein? E esse conceito que até eu já conversei com o senhor outras vezes é o Irineu de Lyon, que fala que a glória de Deus é o homem vivo, né? Vai ter que existir essa caminhada. O currículo de Jesus é a própria vida. Aí a gente precisa analisar. Pensa num currículo nosso agora. O que nós temos para oferecer, será, né? Então, aí, é dentro disso que a gente procura um manual. Assim, a procura do manual é exatamente a nossa fuga para a nossa incompetência de não ser suficientemente referencial para alguém. Então, a gente é incompetente, é idiota e fraco, a gente procura o manual para se esconder o método. Tá doido, rapaz, tá doido. A busca do método é igual aquele camarada que faz o barulho porque ele não tem conteúdo, ele quer atrair pelo barulho. No grito, quer ganhar no grito. Ixi, aí dá um... Aí já dá, aí dá um caldo, Porque a profundidade está na quietude, né? No silêncio. Eu aprendi, inclusive, isso com o meu discipulador. Ele ia na minha casa todo dia, aos sábados, 6:30 da manhã, e ele, então, vamos orar. Meu Deus, no começo, para mim, era terrível, porque ele não falava. Ficava só... Igual... Cara, aí o senhor aprendeu, então. E aí, alfinetado. E aí um dia eu não aguentei. Eu disse, cara, por que você não ora? Ele disse, como assim eu não oro? Eu digo, você não fala. Ele disse, quando eu estou falando, Deus não está falando. Deus só fala quando eu estou em silêncio. Eu digo, camarada... Judiou, né? E para mim ficar em silêncio é terrível. Segurar. Eu tenho que minha mente viaja, eu não sei parar. Então eu tenho que estar falando para mostrar a minha superficialidade. Olha, meu Deus do céu. Nossa, eu tenho que estar falando para mostrar minha... Mas é que eu não tô tirando, eu não tô alfinetando, jamais. Mestre, jamais é que tô brincando. Jamais, Deus me livre. Mas né? porque até porque Deus puniria, né? Deus fogo do céu. Fogo aqui. Mas é que a gente já foi, por exemplo, já fui em algumas igrejas com o Josa e tá aí rolando aquele culto e o povo, né, chorando e língua e vamos orar para não sei o quê e o Josa, e aí começa a orar e o Josa mas não vai dar uma rodada, não vai dar, vamos ver o que lá. Olha lá, ó. Se inscreva no canal, o Dija tá me lembrando aqui, ó. Se inscreve aí no canal. Olha, eu tenho certeza que você vai ter que dar um like aí pra nós, né? Porque só nós estamos apanhando igual o cachorro aqui. Então você dá um like aí, valoriza o Italks Podcast, coloca aí, se inscreve, ativa o sininho aí e boa. Júnior, você quer fazer uma pergunta polêmica pro Josa? Essa mesa aqui tá... Você pode comer, Josa? Tô vendo, essa mesa, né? Tá muito valiosa hoje. Hoje eu tô aprendendo muito, muito mesmo. Agora eu vi que você falou uma frase que faz muito sentido para mim. Né? Às vezes ele tem que ficar gritando para mostrar a incompetência. Não mostrar a incompetência, né? Mostrar a superficialidade. A superficialidade. Eu sei que você tem contato com vários pastores, porque diretor executivo da Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores. Deixa eu entrar nesse assunto aí agora, pastor. E o senhor, com certeza, já deve ter encontrado ótimos pastores, assim como deve ter encontrado péssimos pastores. Conta a verdade, o senhor já chegou, deu um conselho para um amigo falando assim, olha, meu amigo, eu vou te dar um conselho. Vai vender chocolate. Larga a batina e vai. Fecha essa igreja aí. Não. Você acha que isso é necessário ou
tem como eu moldar alguém? Existe, tem como salvar? Tem como salvar? Você Tem, todo mundo é salvável. Olha. Todo mundo é salvável. Ninguém está pronto para nada. Nossa, que legal. Ninguém está pronto para nada. Aqueles que aparentemente têm uma performance de que ele conhece, sabe, é só performance. No fritar dos ovos, nós somos todos quase que no mesmo patamar da incompetência e da insignificância. E começa pelo fato de que ninguém tem ministério. A pessoa, meu ministério. Não, o ministério é da igreja. Eu exerço uma função ali, temporária. Quando eu desaparecer desse mundo, alguém vai estar ali no meu lugar exercendo. Então, eu acho que até a mula tem um exercício especial no projeto de Deus. Então, qualquer coisa serve. E é isso mesmo, qualquer coisa serve no reino de Deus. E é isso, Paulo já falou isso, as coisas insignificantes, né? Mas eu gosto muito de olhar no lado positivo. Porque todo olhar no aspecto humano que você encontra é exatamente a insuficiência humana. Mas o nosso olhar tem que ser na perspectiva divina, porque quando você olha na perspectiva divina, aí todo mundo é coberto pela graça, aí vira gigante. Aí você olha como Deus olha. Aí é a graça agindo. Então, ninguém é excluído do ponto de vista operacional no reino de Deus. Agora, do ponto de vista institucional, aí tem pessoas incompetentes. Que a verdade, acho que seria a pergunta seria assim: olha, você não serve para pastorear a igreja, você é muito bom para produzir um livro, você é muito bom evangelista, você é bom trabalhando lá. Claro que eu imagino que o senhor tenta salvar todo mundo, eu já sei disso. Mas tem gente que o senhor fala, esse aqui tá difícil, Deus. Sim, mas é o meu olhar temporário. Aquele legal. Cara pode rodar a chave da hora rapidamente, porque nada vem dele. Legal. Nada vem dele, ele não produz nada, ele só é um canal defeituoso, como todos. E que temporariamente ele está dando errado, mas o dando errado é muito numa leitura de gestão, numa leitura comercial, administrativa. Então, quando você olha a realidade do ponto de vista de Deus, aí é muito gracioso. Por quê? Lá em 1 Pedro 2,5 vai dizer que nós somos pedras vivas. Sim. Ou seja, é muito forte esse negócio, porque nós somos novas criaturas, vivemos numa outra dimensão. E Romanos, 1 Coríntios, vai dizer também que nós somos a igreja de Deus. Só que aparece na carta de Paulo aos Coríntios. Quando você vê a carta toda, você não admite que é aquela igreja de Deus, porque tem tudo que é sujeira e esquisitice naquele ambiente. Mas Deus diz que é a igreja de Deus. Então, se Deus diz que a igreja é de Deus... Nós estamos metendo na mão aonde? Aula. E aí ele vai... Tem que pagar quanto? Ele vai discorrendo sobre isso, chega no versículo 12, depois dele falar das belezas dessa igreja de Deus, do versículo 2 até o versículo 11, me parece... Quando ele chega no 12, do nada, do nada, ele diz que a igreja tem 4 partidos. Ou seja, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro. E tinha um grupo que era de Cristo, diz que era o pior que tinha. Puxa. E então, essa igreja, e aí tá beleza, a igreja, agora nós vamos olhar do ponto de vista humano, ela é esse movimento de trevas e luzes. Tá? Aqui está a beleza da dinâmica. Porque são vivas, né? Exatamente. E Deus usa assim mesmo, porque nós sempre temos que nos enxergar insuficiente para que a suficiência da graça se faça presente. Na hora que eu me achar... Já caiu. Eu fui para o trono... É igual você dizer assim, eu orei e a coisa aconteceu. Então a tua oração é que é Deus. E o senhor não acredita em oração? Não, porque a oração ela é só um meio
Eu até postei agora, semana passada, uma frase que a verdadeira fé precede a súplica. Ou seja, eu tenho fé suficiente que eu suplico. Aí eu terminei a frase com uma vírgula, apesar da dúvida. Nossa. Porque a dúvida é um componente da fé. Ninguém tem o quadro inteiro diante de si. Ele tem alguns pontos que não está enxergando totalmente. Isso chama-se dúvida. E isso é que me leva para Deus. Eu nunca vou saciar a minha sede. Não existe o saciamento da sede. Porque é essa sede que me leva para Deus. Salmo 42. Puxa vida. Você entendeu, gente? Você ficou triste agora? Mas Deus. é porque a gente que trabalha com esse plano, né, de produção, e a gente está fazendo as perguntas que a gente já fez, e eu já fiz, falei para o Júnior para a gente comentar a respeito disso, porque para a gente entender a visão do Josa, que é o que ele fala em tudo. Aonde eu vou é a mesma. Ele não tem, assim, ele falou que às vezes ele revisa, né? Mas sim, normalmente sim. É o que ele fala. Então, para os pastores, para a gente entender que também, se você precisa de ajuda, se você precisa de ajuda também, entre em contato com o Josa, @Instituto Josadac Lima. Entre em contato com ele, talvez ele tenha um grupo de pastoreio, sim, de pastores aí na sua cidade. Com certeza. Talvez, se você esteja fora do Brasil, talvez você pode pegar um trilho, uma trilha para começar uma ajuda, uma conversa, porque precisam de ajuda. Eu acho que no meio na crise, agora na pandemia, muita igreja ficou... Sim. Muito pastor se entristeceu, muito pastor ficou doente, muito pastor pensou em deixar de pastorear, fechar igrejas. Sim, nós mesmos temos exemplos de pessoas que usaram o nosso templo, porque o templo deles foi fechado, e tem pessoas que fecharam a igreja, ou a denominação, a comunidade de fé. A instituição fechou mesmo, e se dividiram, pulverizaram isso. E assim, para esse pessoal, Josa, o senhor tem uma dica que o senhor pode falar assim: olha, pastor, evite pensar nisso. Uma dica para o pastor no meio desse turbilhão de coisas, essa crise. Sim. Poxa, eu já volto no assunto. Se eu não conseguir lembrar, você me corrija e traga de volta o tema. Mas o Júnior falou dessa ideia, sem querer, ele falou que me fez uma pergunta e eu respondi dentro da categoria da miserabilidade humana. Sim. E o homem foi e sempre será miserável. É a graça que faz o homem ser a bênção que é. E Paulo sacou isso quando ele, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele gritou do mais profundo ser dele, era ele gritando. E Paulo, né? Se Paulo está gritando, imagina eu. Ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Meu Deus. É o grito do homem no seu estado de miserabilidade, destinado ao inferno. E o que vai salvar ele, o versículo 25, é a graça. Aí ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. A imagem que ele usa lá, eu sempre faço esse exemplo. Paulo escreveu a carta aos Romanos ali no 6º século, na metade do 6º século, depois de 65 por ali. E naquela época já havia um grupo muito grande, muito conhecido, que eram os bárbaros. Eles eram tão fortes que depois eles tomaram Roma, depois do 4º século. E entre os bárbaros, se alguém assassinava um outro, a condenação para o assassino era pegar o defunto e amarrar ele aqui, ó, e soltar ele. Então essa é a imagem que Paulo está dizendo: em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Então eu sou esse homem que por mim mesmo eu sou irrecuperável. Meu Deus. Então o que faz a libertação? É a graça, é Jesus. Então é nesse sentido que quando a gente aceita Jesus,
e vem para a igreja, a gente não se despersonaliza, nós continuamos ser o que somos. Agora vivemos em esperança, porque fomos regenerados pelo Senhor e estamos vivendo na perspectiva de ser arrebatado. É isso, mas a gente vive a miserabilidade do mundo, das coisas, a degradação, o vírus pega todo mundo e mata. Não tem essa. Nós não estamos isentos, não existe isenção para ninguém. Todo mundo está jogado na cova dos leões da existência humana. Pronto. Então, eu só queria fazer esse contraponto. Perfeito, foi muito bem colocado. Mas aí, Dudu, acabei antes de chegar aqui, eu tive uma reunião a nível nacional com um grupo de pessoas e um dos pastores do grupo, ele disse que gostaria muito de recuperar o ânimo. Eu achei a coisa mais natural possível, porque se algum dia eu estou animado, o próximo passo é ser desanimado. Porque essa é a lógica da vida. Se eu estou hoje aqui comendo, daqui a 5 horas eu estou com fome, eu tenho que comer. Então, faz parte da mecânica humana. Então, é isso que eu quero dizer. De tal maneira que a dica que eu dou para um pastor que está num estado de desânimo ou, digamos assim, num estado de calamidade, que é absolutamente possível, uma perda. Ele não tem menos Deus por isso. Não, Deus, você acha que é aí que Deus se faz presente. Deus não está presente na alegria, tá? Deus está presente na dor, você entendeu? O Deus da Bíblia é um Deus sofredor, tá? Aliás, um dos títulos para Jesus é o servo sofredor. Você entendeu? E o momento mais magnífico do Deus dos cristãos, que é Jesus, é a cruz. Puxa. É ali. Então não tem... Porque nós somos vítima do pecado e vamos pagar por isso. Não tem saída. Não tem saída. É lógico que nós estamos falando que vivemos em esperança e haverá o arrebatamento, um novo céu, nova terra. Aí é outra história. Mas enquanto estiver aqui nesse corpo do pecado que Paulo fala em Romanos 7, 24, a vida é assim. Então, o que o pastor tem que... A dica prática, Dudu, eu sempre digo assim, você quer recuperar o ânimo, identifique alguém que esteja animado e se junte a ele. Saia perto das pessoas para baixo, porque senão você vai se lascar. Você entendeu? Se eu estou com um pouco de desesperança, eu vou procurar alguém que está muito esperançoso. Você entendeu? E assim, eu sempre faço esse exercício. Você entendeu? Eu, por exemplo, sou educador, então eu sempre marco conversa com as pessoas que trabalham na área da educação, mas que têm esperança, que acreditam em projeto. Aí isso me anima. Nossa. Enfim. A outra dica que eu dou é as pessoas precisam de um grupo onde ele possa ser ouvido, porque o falar é terapêutico. Eu preciso de um ambiente onde eu possa falar. Me abrir. E o que o cara vai fazer? Nada. Ninguém precisa fazer nada. Tem coisa que passa. Eu, por exemplo, de segunda para terça, Júnior, eu fui numa churrascaria, num restaurante lá em Arapongas. E uma comida super gostosa. Elogiei umas 10 vezes a comida. Agradeci o pastor Roberto Braz por ter me levado. Agradeci o cara do restaurante que veio na mesa. Eu disse, cara, que coisa deliciosa. E do meu lado veio uma picanha, assim, uns pedaços. Eu nem sabia que era picanha, mas gostosa, aquela gordurinha ali. Meu Deus do céu, aquilo deve fazer um mal, mas não estou nem aí. E comi bem. Eu acho que a melhor comida que eu comi nos últimos dias. Só que deu 2 horas da manhã, desandou a maionese. Ou seja, eu passei a noite toda, eu fui no banheiro umas 4 vezes. Ah, meu Deus do céu. Pronto, tem um preço a pagar.
Tem um preço a pagar. Não, maionese. Meu amigo, então não adianta essa relação. Então o que a gente precisa? Andar com pessoas que estejam... Quem está desanimado, andar com alguém que está animado. E outra coisa é ter um grupo onde ele possa ser ouvido. E a receita, e a ideia das ideias, não seguir receita. Não seguir receita. Não pegar um negócio pronto. É. O senhor falou, e o livro Peregrino, no final, no meio do caminho, ele encontra o esperançoso, né? E aí o esperançoso vai com ele até lá. Eles entram, né? Que legal. E olha, porque quando ele pensa assim, puxa, não vai dar, o esperançoso tá ali. Eu tenho que ler esse livro. Fazem 35 anos que li esse livro. Eu tenho que ler ele de novo. O Peregrino de John Bunyan. Cara, é um livrão. É um livrão. Você já leu? Já. É muito bom. Tem que ler. E tem várias versões hoje, né? Tem ilustrado. Tem umas versões com não tão eruditas, Sim, assim, uma linguagem mais... Eu tenho que ler, cara. 35 anos me marcou muito. Sim. O livro, me marcou. Na época eu li também o Foge que Foge, né? E o Cruz do Punhal, o Refúgio Secreto. Foi nessa época que eu li esse livro, me marcaram terrivelmente bem. Glória a Deus. Ô, Josa, e nós estamos à vontade, Josa, vamos falar. Eu estou vendo que aqui, vou até amanhã. Mas outra pergunta que a gente iria fazer o senhor falou que não tem esse olhar, não é que não tem, mas o senhor não se dedica tanto ao olhar social. Sim, isso nós falamos no começo. Tem uma dificuldade com isso. Mas como que o senhor olha hoje o cenário brasileiro social, assim, nessa questão, e a igreja ela tem feito o seu papel ou ela tem deixado a desejar? O que o senhor... Sim, a igreja brasileira, nós somos hoje 30% da população. E de uma maneira muito... A igreja é muito capilarizada. O cristianismo no Brasil é muito capilarizado. Ele está presente em todos os níveis sociais e fazendo coisas revolucionárias. Por exemplo, eu fui numa comunidade lá em Apucarana, ministrei à noite, e eles tinham uma mesa enorme, chamada assim, Quilo do Amor. Está lá, ninguém sabe. Mas aquele entorno ali está sendo atendido socialmente. Eles distribuem... É uma igreja pequena, o pastor é bem jovem, mas a igreja é isso, ela olha para o ser humano. Ninguém, como os cristãos e a igreja, atende mais o ser humano integralmente, sem propaganda, sem barulho. Ninguém faz isso como a igreja. Então a igreja está cumprindo seu papel muito bem. Eu tenho orgulho da igreja no Brasil. Quando eu digo a igreja local, situada lá na vila, lá na base da sociedade mesmo, e atendendo. Mas para mim, os evangélicos do Brasil, eles têm outra coisa que me empolga bastante. É uma igreja que tem muita confiança, fé, e por mais que aqui e acolá eu acho que é ufanismo, mas eu que acho. O que eu acho não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O que eu acho é apenas percepções circunstancial que daqui a uma semana eu mudo. Então o que eu acho não tem valor. Mas de vez em quando eu acho que tem muita ufanismo e etc. Todavia, o que eu quero dizer é que quando eu vou num culto, numa igreja, eu revigoro a minha fé. Porque os caras crêem. Quando eu vejo alguém cantando, alguém celebrando a Jesus e tal, eu digo, cara, esse pessoal crê mesmo. Então a igreja brasileira é isso. É crente, o povo é crente. Crente. Você pode questionar a fé deles, se é mística. Isso não leva a nada. Se é acadêmico, isso não leva a nada. Tudo concentra em Deus. As pessoas têm Deus como seu ponto principal, acredita na Bíblia como verdade absoluta, acredita que Jesus é o Salvador. Agora, se o camarada pinta a igreja de preto, se o cara faz culto de manhã ou à tarde, para mim não tem valor nenhum essa discussão. Não tem, porque o que interessa é se as coisas centrais são centrais. Se não são periféricas. E no Brasil, as pessoas têm muita fé,
Tá? Por mais simples que seja o pastor, a pastora, estimula isso, os cultos são contagiantes, as pessoas estimulam a fé das pessoas, não fica com uma linguagem fora de contexto. Então está cumprindo-se o papel muito bem. E outra, você falou sobre a questão social. E são fases. Daqui a 5, 10 anos a gente aquieta um pouquinho, aí depois vem outra onda gigante e passa por cima de todo mundo. E a história funciona assim, por ondas. Então, tranquilo. Eu acho que vamos viver esse momento de polarização, por exemplo, de direita e esquerda no Brasil. Eu amo esse negócio. Eu acho que tem que piorar mais ainda. Eu sou a favor que a coisa tem que... para ficar só a lição e aquelas pessoas que conseguem superar, porque isso é pedagógico. Eu estou repensando muita coisa que eu estou produzindo agora. Faz 2 anos que eu comecei a pensar na área da cidadania e política. Se não tivesse essa polarização, não pensaria nisso. Sim. Então, para mim, está uma delícia esse negócio. E quando o senhor pensa nisso, o senhor tem uma posição fixa nisso aí, não? No que sentido? No esquerda ou direita? Eu acho que automaticamente os evangélicos são de conservador. Sim. E são de direita. Eu não gosto dessa palavra esquerda e direita. Eu prefiro a palavra progressista e conservador, porque isso tem a ver com pauta. E a pauta dos conservadores é a favor da família, a favor da vida, a favor, enfim, daquelas pautas contra o aborto, essas coisas assim. E o progressista é a favor de tudo isso. Então, não existe um evangélico puro que seja progressista. Não pode, não cabe. Não tem como casar as coisas. Porque se você é de linha progressista, você vai aceitar o aborto. Isso não casa com a fé cristã. Então, todo evangélico verdadeiro, genuíno, ele é conservador. Não tem outro caminho. Então talvez não coloque o nome, né? Mas o senhor conhece, acho que nós até falamos por aqui alguns nomes que são devotos dos progressistas. Mas se perdeu no caminho e se desandou a maionese. Veio uma diarreia na mente do cara e o cara se perdeu, mas isso é possível. Sim. A história está cheia disso. Tem um monte de hereges no processo histórico da igreja para a doutrina pura ser identificada. Sim. Então, para mim, eu vibro com esse pessoal. Sim, também. Eu vibro. Digo, que legal. E eu sei quem são eles, onde moram. Tenho o contato dele no meu celular. Mas desandou. São pessoas perdidas em si mesmo. São pessoas que se perderam em algum momento na encruzilhada, entrou na vereda, né? Errada. Quer ver? Eu ilustro bem isso com aquele camarada que foi no templo orar, o fariseu e o publicano. E o fariseu orava de si para si. Ou seja, a oração dele era para ele. Ele não orava para Deus. E o publicano orava para Deus, enxergava a sua miserabilidade e orava para Deus. Então, para mim, essas pessoas que efetivamente levantam as bandeiras progressistas, eles se perderam. Estão totalmente perdidos, porque existe uma questão lógica nas coisas. Sabe? Existe uma lógica. E não precisa ir longe, não. É só estudar um pouco de filosofia e de teologia para entender essa questão. Não cabe numa agenda evangélica, seguidor de Jesus, pautas progressistas. Não cabe, não tem como. É que daí, às vezes, o pessoal é contra o Bolsonaro, né? Não, mas é bobagem. Isso é uma idiotice do tamanho do mundo. Porque o Bolsonaro, ele é um sujeito que está ali,
Mas daqui a pouco temporário, lógico. Não está mais. Você não tem que... Eu voltei toda a minha vida, inclusive quando cheguei aqui em Curitiba, no PSDB. Quando o PSDB nasceu, eu abracei a linha de raciocínio. Lá em São Paulo eu votava no Montoro, votei no Serra, votei no Alckmin, votei em tudo que tinha direito, porque era a linha que eu me identificava. Cheguei aqui em Curitiba, em 97, eu votei em todo mundo que era da linha do PSDB. Hoje não voto mais. Por quê? Porque foram aos poucos se identificando mais com a linha progressista e etc. Então, é isso. E muda, vai mudar. Sim, e às vezes muda. Aí fica a briga dos que pelejaram nessa... Que não conseguem, talvez, entender o... Agora, Dudu, tem uma coisa muito interessante que a maioria de nós, vamos ver, especialmente vocês são mais novos, mas em 1970 nós éramos 5% da população. Em 1980 éramos 6% da população no censo, tá? Em 1990 éramos 9%. Em 2000 era 15%. E agora, em 2010, éramos 22,2% da população. E agora não saiu o censo ainda, por conta da pandemia. Mas a Datafolha já fez uma pesquisa o ano passado e deu 31%. Então, no mínimo, nós somos 30% da população evangélica no Brasil. E o próprio IBGE fez uma projeção que em 2030 nós seremos 42%. E em 2040, daqui a 20 anos, nós seremos 67%. Ou seja, nós vamos engolir todo mundo com sopinha. Agora vai ter de tudo também, mas para mim não interessa. Eu quero saber que nós vamos ser maioria nesse país, porque a lógica é essa. E os evangélicos são muito trabalhadores. Sim. Eles são engajados, São né, engajados, nós somos muito articulados na igreja local, por menorzinho que seja, a gente está ganhando pessoas, inventando coisas, sendo criativo. A Quadrangular, só no Paraná, ela tem 950 igrejas, uma denominação. Quantos pontos só de uma denominação existe espalhado por aí, gente trabalhando de maneira... Não tem diabo que segura um povo desse. Não tem. As portas do inferno não prevalecerão. O pessoal está com medo demais desse movimento. Sim. Lógico, a gente vai dar uma... Aqui e acolá dar uma... Né? Sim. Mas... E outra coisa, para terminar esse raciocínio, dentro da democracia, uma coisa que eu mais gosto é o voto. Lógico. Porque enquanto eu tiver direito a voto... pronto, tá a gente resolvido. decide. Se eu perder a próxima, tem a próxima. Com certeza. Esse olhar a gente precisa ter e entender que a igreja vai ser sempre vencedora. Vai ser sempre vencedora, independente. Ela não liga para essa. A igreja do Senhor, a igreja, o corpo místico de Cristo que a gente fala, ele independe disso. Hoje a gente luta. Sim, vota no da direita porque ele defende as pautas conservadoras. Mas ninguém é para sempre. Sim. E tem um detalhe, mais um ponto aí muito interessante nesse conjunto aí de análise, né? Muito interessante. Quando você pensa em processo histórico, quando a igreja primitiva... e depois do 1º, 2º, 3º século, os caras morriam, é ali que estava a vitória. A vitória estava em perder. Da morte. Era igual clara de ovo. Quanto mais batia, mais aumentava. Igual chantilly. Rapaz, mas esse menino... É inteligente, não. Você olha assim, não dá nada, né? Olha... Muito bom. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não. Eu só ia perguntar para ele que é claro que eu quero que o senhor seja bem sincero. Como já foi até agora, né? Mas, agora vai ser seja sincero. Mas assim, todo mundo está olhando essa Palestina e Israel, né? Tá falando, olhe para a figueira, olhai para a figueira e Jesus está voltando, nós sabemos, Jesus está voltando e a gente precisa viver. Mas o senhor acha que tem é bíblico? O que o senhor enxerga com essas guerras? O senhor tem algo teologicamente para dizer, olha, gente, comece a ir na igreja, comece a orar, ou comece a se despertar
baseado nisso, nessa... Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Sim. Para mim é muito simples, eu vou ser simplório. Já aconteceu outros momentos na história, né? Sempre acontece, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Jesus falou que isso era princípios, não a coisa, apenas princípio. Ou seja, as dores de parto não é o parto. A contração. Então, ensaios. Então, do ensaio até a apresentação no palco, rola muita água debaixo da ponte. Tá? Isso é bom, porque isso é pedagógico, é bom que a gente fique esperto, né? Vai orar, mas não pode dizer que isso, pronto, o mundo vai acabar amanhã. Senão já tinha acabado várias vezes. Mas e a tribulação? Quando que é? Já vou perguntar, porque antes que Vamos antes ou depois? Pré-tribulacionista? O que o senhor Eu polemizei. Não, eu acho que não Nem existe isso aí. Eu acho que qualquer pessoa honesta que lê a Bíblia de maneira honesta, sem uma predisposição, ele não aceita nenhum lado e nem outro, porque nenhuma das posições se justifica convincentemente, não se justifica. Eu, pessoalmente, eu amo a ideia do pré-tribulacionista, que é a vinda de Jesus vindo antes, a gente subindo e o pau quebrando aqui para cima da moçada. É poético isso. É lindo, eu acho legal. Se for assim, eu prefiro. Mas eu não me convenço. Os textos que eu tenho diante de mim não me convencem. Olha, eu estudo isso há muitos anos. É o tipo assim, eu matei a charada disso estudando no original. Deixa eu contar rapidamente a história. Que eu saí da faculdade e meus professores não me convenceram muito. Aí eu fui fazer grego com uma professora particular na Vila Mariana, lá em São Paulo, e então estudei 2 anos com ela. E eu disse, olha, eu quero que você me ensine grego o suficiente para me traduzir do original para o português. Eu quero isso. Ela achou uma maior babaquice, mas era isso que ela ia ganhar cada aula, né? Eu pagava por mês. Estava trabalhando. fazer o dela. E então, um dos textos, Júnior e Dudu, que eu mais estudei foram os textos apocalípticos, que não estão só no Apocalipse, estão em Mateus 24, 28, 24, 25, estão em Jeremias, Daniel, a segunda parte. Eu amo a segunda parte de Daniel, do capítulo 7 para frente. Então, esses textos eu me debrucei anos e nenhuma posição me convence. O que eu digo? Aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Então, Jesus deixou isso em aberto. Ele falou para os discípulos, olha, o final dos tempos não compete a vocês, para de encher o saco. Tá? Não fica medindo. Para cada dia o seu mal. Não fica medindo, falando data, fazendo uma agenda cronológica dos eventos. Eu acho uma maior babaquice do mundo. Não tem nada a ver. Cronológica. Isso aqui, aí depois isso aqui. Não existe. Isso está em aberto. Eu só sei que haverá um novo céu, uma nova terra. No Apocalipse capítulo 21. Está lá. E o capítulo 21 todo, e depois o 22, fala do céu, que eu acredito piamente. Que nós vamos subir? Que nós vamos subir, que vai ter céu, que vai ter... Poxa, tudo isso. Agora, como os processos vão acontecer, isso não compete a nós, está no horizonte. E a Bíblia não deixa claro as coisas. Não deixa. Em nenhum momento. Alguém quiser pode me fazer contato, tentar me convencer. O texto áureo digamos, que o pessoal levanta é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano. E se ele for lido cuidadosamente, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é com um grito, igual Tarzan. Aquele grito que Jesus vai fazer vai ser ouvido no universo, não é só na terra. É o grito do guerreiro de Jesus, essa é a vinda dele. O mesmo Senhor descerá do céu com grito, alarido, com voz de arcanjo. Arcanjo
está sempre ligado a Israel e não à igreja. Então ali já começa a entrar um elemento estranho. Segundo, e com trombeta de Deus. Trombeta de Deus está relacionado sempre às nações e não à igreja. Então, o que está se dizendo ali é que é um evento, a vinda de Jesus vai acontecer mesmo, mas vai acontecer simultâneo para a igreja, para as nações e para Israel. Essa é uma leitura mais simples possível. Agora, se eu quiser separar... É só ler. O primeiro grito. Pegou essa dica aí? É só ler a Agora, Bíblia. se eu pegar a primeira frase e colocar ali uma separação de tempo, eu posso fazer. A primeira frase, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aí se eu disser que desse alarido até a trombeta de Deus vai demorar... Tem tantos anos? Aí eu... Viajei. Meu direito, mas não tem lógica, porque está dentro da mesma estrutura textual. Se tivesse um hiato de tempo, estaria lá. Estaria lá. Então, numa leitura simples, coloquialmente falando, e teologicamente falando, não cabe. Eu acredito piamente que Jesus voltará, haverá um arrebatamento mesmo, está na Bíblia, não posso negar, mas eu não posso dizer se é antes ou depois, e quando é que... Isso aí não compete a mim. Nem legal. Pensar. Que aula. Nossa, meu Deus, a conversa acho que ia se deixar, Josa. A gente vai. Ia tá tarde. Vai conversando, mas nós vamos marcar outra, Josa. Amém. Para nós falar... Seria bom pegar um tema só. Vamos pegar um tema só da próxima vez e vamos pegar um livro da Bíblia e jogar um monte de coisa doida aí para cima. e colocar. E a gente pode pegar, fazer um dia e aí a gente colher umas perguntas do livro e tal, e a gente desenrolar junto com o Senhor. Tipo 1 Pedro, quando capítulo 5, versículo 8, quando diz o diabo anda ao redor, procurando aquilo que possa tragar. Aí eu pergunto pro cara, o diabo anda ao redor de todo crente? O cara diz, anda. Eu digo, ele é onisciente? Não, eu digo, entendo, anda. O diabo mesmo não. Porque se ele está ao redor de todos os crentes, no Brasil ele está ao redor de 64 milhões. Então tem 64 diabos. Diabinhos? Ok. Tá bom. Mas nós vamos continuar essa conversa aí. Fiquem aí ligados, esperem os cortes desse canal. Esperem a gente sempre corta trechos assim. Legal. Essa aí especialmente agora, né? Vou cortar. Ficou. Mas o problema é que a gente deixa aí, hein? Só que a gente corta e manda, né, pro pessoal. A gente corta isso aí. Boa. E Josa, obrigado, Josa. Obrigadão, olha, obrigado mesmo. Tempo aí. Valeu. Pela aula. Nossa, foi uma aula mesmo. Gente, se você quiser comprar qualquer coisa, Bíblia do Discipulado, você quer comprar livros do Josa, tem 80 livros publicados. Se você quiser chamar o Josa para auxiliar em alguma coisa, ele pode te ajudar a indicar um grupo de pastoreio, ou ele pode te ajudar, te dar uma dica, enfim. É @Instituto Josadac Lima, entra lá, ou você colocando Josadac Lima no Google, ele já vai destrinchar lá para você. Obrigado, Josa, obrigado, Júnior, obrigado Djalma, aí, que está ali sempre na lida. Não se esqueça de se inscrever aí, de dar o seu like e ativar o sininho de notificação. E Deus abençoe vocês. Um abraço, gente. Até mais. Amém.